Bom dia, pessoal. Vamos continuar com a disciplina de treinamento físico. Hoje é dia 29 de setembro. Aula da manhã, parte 1. Lembrando que a parte 1 vai ser a aula normal, né? Essa aula expositiva minha. E o bloco 2 não vai ter a parte 2. A parte 2 vai ser dada de tarde, digamos, tá? Desse conteúdo. Ou seja, no bloco 2 nós vamos ter espaço para perguntas, tira dúvidas, tá? Onde vocês vão ter liberdade, vão ter um tempo para me perguntar o que quiser sobre a matéria, para tirar dúvidas, detalhe, algum aprofundamento sobre algum tópico, tá bom? Essa é a ideia. Então, vamos lá, vamos compartilhar a tela e vamos começar com o conteúdo de métodos de treinamento de velocidade. Na aula passada, pessoal, relembrando, nós encerramos o conteúdo de treinamento de força. Tá? Acabei dando a parte final sempre, né? Dando lá as cargas de treino específica para se trabalhar com treino de força. Dei mais alguns detalhes assim sobre a aplicação de um treino de força, algum raciocínio geral sobre esse treino de força, né? E agora a gente começa o terceiro método de treinamento, ou a terceira capacidade condicionante, que é velocidade. Tá? Então, vamos tratar agora da velocidade, que vai encerrar o nosso contínuo de métodos. Eu não desenhei, eu não botei em slide, mas geralmente eu faço no quadro, que é uma ideia muito simples, é um triângulo, tá? Eu faço do jeito mais simples possível. O nosso contínuo, né, o termo latino, né, de métodos, ele vai envolver lá 3 extremos desse triângulo. Nós vamos ter uma força, nós vamos ter uma velocidade e vamos ter resistência, onde vão ter os atratores desse triângulo, desse sistema. Tá? E o que eu costumo dizer é que os nossos métodos de treinamento eles vão estar sempre no meio nessa região do triângulo. E aí eles vão ter alguma predominância quando eu me deslocar mais a resistência, que vai significar que eu vou fazer em mais repetições. Eu vou ter métodos de treinamento que vão ter predominâncias de força quando eu fizer em velocidade quase sempre lenta e poucas repetições, inclusive o atrator é uma repetição, né? É onde eu consigo produzir mais força máxima, eu tenho a minha força máxima. E vou ter a condição também quando eu faço esse movimento mais rápido, que eu sei que pela relação força-velocidade, né, eu costumo pagar o preço da força, né? A relação força-velocidade me indica isso. Eu diminuo meus níveis de força quando eu faço um movimento muito rápido, né, embora tenha velocidades controladas. Então, eu começo a entender aí, eu tenho um outro extremo, que é de velocidade. Essa velocidade, que é o que nós vamos trabalhar hoje, é o terceiro tópico e encerra o nosso triângulo, que vão me dar as possibilidades de treino do ponto de vista metabólico e mecânico muscular. Tá? Resumindo, é um pouco isso. A flexibilidade não entra nesse modelo porque ela não é dependente do metabolismo diretamente. Ela tem muito mais a ver com propriedades morfológicas e de tecido, né? Então, ela não encaixa nesse modelo. Tá? Embora sempre tenha influência sobre um e a outra, a gente vai falar depois disso. Tá? Mas do ponto de vista integrativo, são essas 3 que me ajudam a entender quais são as predominâncias de treino. E eu gosto de falar de contínuo, porque no mundo real do treino eu vou ter isso. Mais do que ter caixas isoladas de só força, resistência, eu vou estar sempre trabalhando com predominâncias e aumentando um pouco a importância de um fator ou outro segundo o que eu modifico na realidade do treino. Tá? Eu pensar nesse contínuo me faz entender o treinamento de modo mais completo. Tá? Essa é a ideia. Então, vamos lá. Vamos para o terceiro elemento, então. Treinamento de velocidade ou capacidade de velocidade. Vamos começar com conceitos. Tá? Eu só queria trazer, assim, antes de conceituar, colocar aqui deixa eu botar aqui em modo de apresentação. A velocidade, pessoal, ela é uma capacidade muito menos estudada na literatura. Tá? Ela sofre ainda mais de problemas de terminologia. Existe muito conceito diferente para treinamentos que às vezes são iguais ou
né? Existe uma variação. Então, aqui é mais necessário ainda a gente dar alguns conceitos entre nós, para, ao menos entre nós, termos uma mesma linguagem, né? Sobre esse treinamento. E está se descobrindo cada dia mais coisas, assim como com os outros métodos, mas na velocidade mais ainda por ser um método menos estudado relativamente. Tá? Então está se entendendo muita coisa, inclusive sobre os treinos combinados, né? Quando eu combino força, velocidade, a gente já falou disso lá na força, né? Eu tenho a potência, né? O força rápida. Nós vamos ver que no campo da saúde está se descobrindo muito potencial de ganhos, que também tem uma questão ali um pouco ligada à história da área sobre esses treinos, né? Significa isso, menos estudos também, então acaba que se está descobrindo muita coisa aí por causa disso. Tá? Eu fiz aqui buscas na internet nos últimos tempos, aqui não é tão atual, mas deve ter 1 ano ou 2, e tem relativamente poucos estudos com treinamento periodizado, então também é um pouco do que a gente já viu nas duas outras capacidades, só que mais ainda também, que é menos estudos bem controlados, com boa periodização, etc. Tá? Por isso que os níveis de evidência são, às vezes, intermediários ou baixos. Tá? Mas é isso, quando eu não tenho um nível de evidência alto, eu tenho que lidar com o que tem de baixo ou médio e me virar. Tá? E tratar de entender o treinamento sobre isso. E também me ater a muito registro de anedótico, que a gente chama, que é da prática de treinamento que vem de muitos anos. Tá? Eu vou dar só um caso para vocês de coisas que parecem às vezes novas, mas não são no treinamento, embora na ciência sejam, né? Que é, por exemplo, acho que o que mais tem aí da moda sobre treinamento de velocidade é o Velocity Based Training, né? Treinamento baseado em velocidade, né? Tem toda uma moda, toda uma linha de estudos, inclusive, tratando desse aspecto, mas não é nada novo, né? Esse eu vou chamar de método, tá? Mas esse método, na verdade, é um método de avaliação de controle de carga, né? Nada mais do que isso, porque não é um método de velocidade, nada disso. Mas esses métodos, eles são usados há muito tempo, né? A Verkhoshansky fazia isso, né? Então, há muitos anos atrás. Tem autores, o Carmelo Bosco mesmo, o professor Bosco, que vai dar a base lá dos saltos verticais, etc. Ele vai também estudar isso, ele vai controlar treinos de potência, de saltos, onde ele vai estudar bastante, também controlando a carga de treino pela velocidade de movimento, né? E quando eu falo sobre a questão da qualidade do movimento, da importância disso, que a gente já falou em força, esse treino aí, baseado em velocidade, ele é uma das maneiras de se aplicar essa ideia, tá? Que não é nada nova, né? O Carmelo Bosco foi revolucionário quando saiu da Itália e foi treinar as equipes de basquete norte-americana, ficou muito famoso com isso, e além dos estudos dele que foram inovadores, né, ao seu tempo e tal, super interessantes, então, que envolviam essas questões. Ou seja, mas não são coisas novas, por isso que às vezes não, quem vai trabalhar com treinamento é importante que também entenda essa linha da prática do treinamento, onde foi desenvolvido muita coisa, às vezes, quase sempre com um controle menos rigoroso, digamos assim, mas com muitas informações e com muita aplicação, né? Que é isso, resumindo também. O leste europeu vem com aquelas escolas de salto, que a gente já comentou lá na Força Rápida, em função dessa experiência, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho de conceito, pessoal. Primeiro, eu vou trazer para vocês uma introdução, de novo, advinda da física. Tá? Os termos velocidade, rapidez, são termos que estão bem definidos no campo da mecânica clássica, tá? Mais especialmente no campo da cinemática, né? Onde eu tenho ali a descrição matemática do movimento. É a parte da biomecânica lá que o pessoal estuda, que vai tratar da descrição do movimento, né? Digamos assim. E a velocidade ou rapidez, eles vão ser parâmetros importantes. Quando a gente for trazer para o treinamento, nós vamos ter que ter uma nova interpretação, né? Nós vamos reinterpretar esse conceito da física, trazendo para algumas condições. Porque, de novo, eu vou só resumir, a gente não pode entrar naquela questão como eu brinco lá do pessoal da força, que diz que força é tudo. Bom, então, onde há movimento, há velocidade. Ela pode ser lenta, pode ser alta, mas há velocidade. Mas só dizer isso não me ajuda muito a entender o treino de velocidade.
O treino de velocidade ele vai ter sentido também quando eu estiver tratando das situações próximas ou em condição máxima, né? Pois bem, mas vamos lá, vamos lembrar um pouquinho da física, só para trazer aquilo ali, depois eu reinterpreto para a nossa área. Pessoal, a velocidade é uma variável... deu um branco agora. Vamos começar pela rapidez. A rapidez é uma variável escalar, tá? Escalar, tá? Ela não vai se interessar lá com a questão da direção e sentido desse movimento. Vai trabalhar só com a questão da variação lá de posição, tá? A velocidade, ela vai ser uma variável vetorial, lembrei, vetorial, ou seja, ela vai ser descrita como um vetor, aquela setinha lá que a gente aprendeu na física, que vai interessar sempre a quantidade dessa velocidade, claro que é o tamanho da seta, mas também o sentido e direção dessa seta. Então ela vai ser importante ali tratar das posições inicial e final, tá? E aí eu tenho um problema básico em biomecânica, tá? Dos esportes, no caso, que é o caso dos 400 metros da pista de atletismo, né? Eu faço lá um exercício de 400 metros, eu começo e termino na mesma posição da pista, tá? Na raia 1, né? Eu dou aquela volta exatamente ali, e do ponto de vista da velocidade, eu tenho uma situação zero, porque do ponto de vista vetorial ou velocidade, né? A velocidade ela vai ser dada, né, pela diferença lá da posição, que é deslocamento, que é a posição final menos inicial. Tá? Se a posição final e inicial são as mesmas, eu tenho zero. E aí qualquer variação de tempo, né, dividindo zero, vai dar zero. Tá? Então eu não resolvo o meu problema dos esportes, na verdade, da biomecânica, pela velocidade nesse caso. Eu vou resolver pela rapidez, que vai tratar, sim, da trajetória. Tá? Da distância ao invés do deslocamento. A distância vai ser uma variável escalar e é ela que eu vou usar do modo correto para calcular essa velocidade média. Tá? E aí eu vou ter os tempos de prova que vão ser sempre relativos a esses 400 metros. Os 400 metros vão ser colocados como fixos, embora a gente saiba que não é bem assim, porque o corpo faz lá uma certa trajetória, mas a gente suaviza isso dizendo que todos fazem 400 dividido pelo tempo. E aí que eu vou ter essa relação de desempenho nessa prova. Tá? E ali eu tenho rapidez e tenho velocidade. Lembrando que do inglês, velocidade é traduzido como velocity, tá? E rapidez é speed. Tá? Então, speed é a variável escalar, velocidade é vetorial. Bom, aí eu tenho esses casos aqui, mas que indicam só essa questão de deslocamento ou distância, que vai ter a ver com velocidade ou rapidez que eu vou ter nas provas. O pessoal se engana muito aí quando vai trabalhar. Mas entender esses conceitos é importante, mas eu vou estudar mais a biomecânica. Para a área do treinamento, pessoal, aí o conceito vai se modificar, ele vai ser um conceito muito mais suave, assim, ele não vai ter a importância vetorial, embora tenha uma influência, né? Mas a velocidade ela vai ter relação quase sempre com movimentos onde o meu corpo todo se desloca no espaço, tá? Isso que vai ter mais importância. Então, o sprint, a velocidade de natação vai ter a ver com aquilo que vocês sabem, é fazer um tiro muito rápido, fazer uma distância geralmente curta, onde eu vou conseguir fazer essa distância no menor tempo possível e teria mais relação isso até com a questão de rapidez, no caso da física, tá? Mas eu vou chamar isso de velocidade, tá? Então tem a ver com aquilo que a gente entende mesmo quase sempre quando pensa em velocidade no treinamento físico, tá? O que gera um pouco mais de discussão, e aqui nós vamos assumir um acordo entre nós, tá? Mas eu quero só deixar claro que não é assim tem muito autor que chama de coisas diferentes e tal, tá? Mas para nós vamos usar até um recurso, é uma estratégia que o Antônio Carlos Gomes usa também, e bom, aí eu me associo a ele, usamos assim, que é falar o seguinte: quando eu for treinar rapidez, pessoal, a rapidez ela vai ter a ver com movimentos quase sempre cíclicos, que não necessariamente vão indicar mudanças de posição do corpo todo. Muitas vezes sim,
mas vai ter a ver especialmente com a frequência cíclica de movimentos. Tá? Então, eu ter por exemplo, o boxeador, que faz um gesto lá muito rápido, no movimento lá, isso aí é um treino de rapidez. Esse ritmado, toda essa questão de coordenação que a gente sabe que tem por ali, ela não está ligada a é um bom exemplo para mostrar que não tem nenhuma mudança de posição do corpo todo, tá? Mas tem a ver com essa questão coordenativa, etc., que vai gerar um movimento numa frequência muito alta, tá? Mas, claro, tem outros exemplos que vão implicar sobre a velocidade, tá? Que é o caso dos sprints mesmo e da natação, né? Eu aumento a minha velocidade na natação, especialmente pela frequência de passada. Eu aumento minha velocidade de corrida no sprint, principalmente pela frequência de passada. Eu sei que eu posso aumentar também pelo comprimento, mas o comprimento vai ser muito mais importante em velocidades menores. Em velocidades de treinos de velocidade, eu vou trabalhar muito com frequência de passada. Vai ser um grande limitante, inclusive, de velocidade máxima. Tá? Inclusive, tem treino para isso específico. Tá? Então, a rapidez vai ter a ver mais com frequência de movimento. Tá? Executado, claro, sempre rapidamente. Tá? Tem que entender isso, porque senão não tem sentido. Rapidez, movimento muito lento. Tá? Treinamentos de rapidez envolvem situações de frequências de movimento muito altas ou próximas da máxima, onde eu vou ter adaptações nessas condições próximas de máxima, tá bom? Ou máximas. Muito bem. É isso aí, de conceito, assim, eu tenho... e aí eu tenho uma certa... já vamos colocar na ordem do de um modelo conceitual muito simples. A velocidade quase sempre vai ser o nosso produto fim, vai ser o que eu quero melhorar na realidade. E a rapidez quase sempre vai ser algo que vai me ajudar como mecanismo. Né? Vai ser uma parte, eu tenho que melhorar a rapidez para tentar ver se eu melhoro a velocidade. Quase sempre vai ser nessa ordem das coisas. Né? A gente chama na pesquisa que é desfecho primário. Quase sempre o desfecho primário nesse modelinho, né, seria a velocidade. E um secundário seria a rapidez, que teria, na verdade, uma relação mecanística. Né? Tá bom? Então, teria essa relação. Formas de manifestação de velocidade aqui. Uma outra divisão, tá? Trazendo também relações de uma velocidade pura, que seria ligada a um contínuo de métodos, onde eu vou ter lá a velocidade pura, que eu vou ter o quê? Pouca força externa para realizar esse gesto e pouca repetição. Tá? Então, essa forma básica de velocidade, na forma pura ou básica, eu posso dividir elas também em dois tipos de gestos. Eu posso ter os gestos acíclicos e cíclicos. Isso vem de uma tradição da área do controle motor, né? Então, eu tenho atividades cíclicas quando eu não defino bem início, meio e fim do ciclo. Ele se repete ao longo do tempo. É o caso da corrida, natação, ciclismo. Né? Acíclico é quando eu tenho muito claro o gesto de início, parte principal e parte final. Né? Geralmente, esse início é uma fase de preparação, a gente chama. Então, é o saque do tênis. São os gestos de ataque, né? Onde eu tenho a preparação, eu tenho o gesto principal e tenho a finalização. Eu tenho gestos de defesa, né? Isso aí vai ser ligado a atividades acíclicas, né? Eu vou definir. Que eu posso também trabalhar essa velocidade ou rapidez, aí, dependendo do que for tratar. Bom, o que acontece, pessoal? No cíclico, eu vou ter ali velocidades que eles vão chamar de base. Tá? Quase sempre esses tipos de treinos de velocidade nessas condições vão me dar uma velocidade base. E no acíclico eu vou chamar mais de uma velocidade de movimento, né? Que vai ser específico àquela tarefa que eu preciso fazer. Tá? A velocidade de reação ela pode aparecer, mas ela vai ser importante nas duas situações. Eu tomar a decisão e iniciar o gesto para fazer ela. Né? Então tem o tempo lá de interpretação, tem o tempo da sinalização e o início do movimento, ligado até aos atrasos eletromecânicos ali que acontecem no corpo. Se eu tenho um corpo mais rígido, vai ser menor esse atraso, né? Se analisa por eletromiografia e produção de força, por exemplo. Né? Tu ativa o músculo, mas ele gera força milissegundos depois. Né? Isso vai ter a ver com essa rigidez de estruturas, etc. Isso também vai influenciar essa velocidade de reação. E tem as formas complexas de velocidade, que é quando eu começo a combinar as coisas, né? Então, eu posso trabalhar com força, velocidade, a gente já falou disso, né?
Ou seja, pensando agora na velocidade, se eu tenho uma velocidade pura, no caso do sprint, que são bons exemplos, o que é mais próximo numa prova de 100 metros dessa velocidade pura é a situação de velocidade máxima. É eu pensar só num retrato, num trecho daquela prova lá. Então, o sujeito está alcançando a velocidade máxima ali, e aqueles 2, 3 passos em velocidade máxima é a condição de velocidade pura. Ele entra na passada, naquele instante, já em alta velocidade. Então, a resistência externa é baixa, porque ele venceu a inércia já na fase precedente. Então, essa é uma forma pura de velocidade. E é treinável também. E aí eu já adianto para vocês, é uma fase interessante de treinamento ali, através de treinos de rapidez para melhorar essa velocidade máxima. Tá? Eu tenho nesse exemplo da velocidade pura ainda, tá? Que aí depois a gente entra na forma complexa, eu tenho um caso, por exemplo, do treinamento assistido. Quando eu estou na esteira e coloco uma velocidade muito alta, tem uns métodos de treino lá, agora eu não lembro do nome do equipamento lá, mas é simplesmente colocar um elástico e pendurar na frente da esteira, te ajudando a empurrar, tu consegue colocar o teu aluno, o teu atleta, numa velocidade acima da máxima dele, porque ele tem essa ajuda. Mas claro que existe ali um limite de frequência de passada, coordenativa, né? Bem importante. E aí tu treina isso com ele. O que se vê é que ao longo de semanas, o cara que consegue treinar isso, né? Ele consegue aumentar essa velocidade pura dele ou a velocidade máxima, a situação ali de velocidade máxima. Quando ele tem esse déficit, isso é bom. Ali tu vai estressar muito a velocidade pura, né? Com pouquíssima força externa, muito mais ligada à coordenação. Tá? Agora, claro, essa situação ali, ao invés de eu botar o elástico me ajudando, me puxando, né? Me tracionando, eu posso botar ele frenando. Aí eu vou tornar esse treino resistido, tá? Não assistido. Né, resistido. Aí o que acontece? O movimento fica mais lento, obviamente. E aí eu começo... Mas o que acontece? Lembrem do que a gente já viu em força-velocidade. Quando eu torno o meu movimento com mais força, ele fica mais lento, eu aumento a força, né? E diminuo a minha capacidade de velocidade total. Só que quase sempre, quando eu começo da velocidade pura, eu aumento a potência. E vai ter um meio do caminho ali, que a potência é ótima, e depois o movimento vai ficar tão lento, que é que nem um trenó pesadíssimo, que cai a potência de novo. Mas força-velocidade vai ser uma situação intermediária, onde eu vou colocar algo resistido, vou deixar o treino mais lento, mas vou conseguir trabalhar com potências ótimas. Tá? Isso eu faço de certa forma, eu posso pensar isso quando eu faço os drop jumps, que eu aumento a altura e aí eu tenho que gerar uma ação ali que aumenta a velocidade, mas aumenta a carga também. Eu chego com uma aceleração desse meu corpo muito grande, eu tenho que frenar esse corpo grande de forma intensamente, né? E isso vai gerar uma potência grande. Isso é uma forma complexa também de pensar treinos de velocidade, mas agora eu estou no meio estou me direcionando a força. E aí chegamos no mesmo caminho que a gente viu nas aulas anteriores de força. Tá? Essa região toda é força, velocidade, é um misto, né, de forças e velocidade. Mas agora olhando do lado da velocidade. Eu tenho também a resistência de velocidade, que a gente já comentou. Essa resistência de velocidade é muito simples. É eu fazer os tiros em maior distância ou, às vezes, em maior repetição. Mas a principal estratégia é aumentar a distância do meu tiro. Então, os tiros de velocidade máximas são de 50 a 60 metros, onde eu alcanço a velocidade máxima e paro. Eu não tento trabalhar contra a fadiga, né? Agora, quando eu vou fazer contra a fadiga, o que eu faço? Eu aumento as distâncias. E aí eu tento manter aquela velocidade máxima. Mas aí tem uma outra coisa que é um pouco sutil, assim, mas que é uma divisão básica dessa resistência de velocidade, que é pensar a resistência de aceleração e a resistência de velocidade máxima. O que acontece? Nas ações, nos treinos de velocidade, quase sempre eu começo em condições de velocidade lenta ou inércia, parados, simplesmente, que é o tiro lá do sprint, por exemplo. Tá? Nessas situações, eu tenho grande aceleração. Eu aumento a velocidade ao longo do tempo. Imagine uma curva de velocidade ao longo do tempo. A inclinação dessa curva, né, que vai ser a primeira derivada da velocidade, ela vai me dar aceleração. Então, a aceleração é muito alta, a inclinação da curva é alta e ela vai fazendo essa cara. A inclinação vai diminuindo.
Então, eu começo com uma aceleração alta e essa aceleração vai diminuindo até chegar a zero, quando eu chego na velocidade máxima, né, do meu tiro lá do sprint. Tá? O que eu faço ali, então? Eu tenho dois problemas. Primeiro, o que o atleta tenta fazer é manter essa condição de aceleração. Ele tenta ir acelerando o máximo possível, porque isso é bom. E aí eu acho que a gente já comentou, mas aqui eu vou mostrar para vocês que os atletas de nível internacional têm chegado a 70 metros no tiro. E eu digo que lá na minha época a gente aprendia que era 30 metros, 40 metros, se chegava ali e depois tentava se manter, né? Não, hoje os caras vão a 70. Por quê? Porque a resistência de aceleração deles está muito boa. Eles se mantêm acelerando por mais tempo. Tá? Isso, o Morin lá e a turma do Samozino, eles vão chamar isso de DRF, que é a derivada da razão de força, que significa, em outras palavras, essa questão, manter a aceleração por mais tempo. Um bom atleta de nível internacional tem essa tal de DRF muito grande, tá? Que seria a derivada de resistência de força, que seria se manter o cara mais inclinado, porque quando tu está acelerando, teu corpo está mais inclinado, e aí ele se mantém por mais tempo inclinado esse corpo. Isso é um sinal de aceleração por mais tempo. Tá? Isso se consegue avaliar de modo muito fácil hoje. Um celular lá, tu consegue avaliar. E depois tu tem o segundo problema. Tu alcança a velocidade máxima e tenta manter ela por mais tempo. Aí tu faz essa resistência de velocidade máxima. Com um treino, por exemplo, do elástico mesmo, ou com a esteira levemente inclinada negativa, tu mantém o aluno, o atleta, por mais segundos nessa velocidade. Né? Aí o que tu tenta fazer é isso, manter ele, fazer essa velocidade máxima permanecer por mais tempo. O que é difícil, a gente sabe que às vezes termina mal, termina em acidente. Estou brincando. Mas na esteira, por exemplo, se tem sistema de segurança para isso, mas no downhill, né, no treinamento em inclinação, tu tem que cuidar bem esse downhill aí, para fazer um treino seguro. Tá? Vamos falar um pouquinho de mecanismos. Vamos lá. Nos treinos de velocidade, obviamente que do ponto de vista metabólico, vai aparecer a questão do ATP-CP, vai ser fundamental. Tá? Eu vou ter elementos de lactato, né? Vou ter ali sempre uma importância, especialmente em tiros um pouco maiores, com maior distância, maior tempo, mas a essência é quase sempre ligada a ATP-CP e tem a ver com, aí trazendo o modelo de Margaria Morton, né? do sistema hidráulico, daquele mar de energia aeróbica e a caixa d'água de energia anaeróbica. Nesses tipos de treino, metabolicamente, eu consigo melhorar a velocidade aumentando minha caixa d'água, aumentando a capacidade desse metabolismo anaeróbico, tornando a caixa d'água maior para poder usar ela muito rapidamente. Tá? E é isso que tem atletas do ponto de vista istoquímico, eles vão ter mais creatina, fosfato e ATP presente no músculo ali. Além de outros aspectos, claro, mas eu estou falando do metabolismo. A velocidade, nessas situações, vão ser sempre importantes, vão estar adicionados aí as questões de controle motor, né? Bom, aí eu vou ter essa característica de potência do sistema, né? De poucos segundos, e vou ter também uma ideia de capacidade do sistema, pensando também numa resistência, em usar toda aquela energia por um pouco mais de tempo, tá? E aí vai aparecer, só que a 15, 30 segundos, vai aparecer uma concentração de lactato somada a isso, tá? Tem que lembrar disso. E aqui vamos ver um caso prático. Aqui eu tenho uma curva de velocidade ao longo do tempo, que eu comentei para vocês, tá? E aqui eu tenho uma curva de um cara bem treinado, tá? E aqui eu tenho do Ezefiano, eu brinco, né, que é o caso do Ezefiano no Interbarras, tá? Que começa com muita coragem, né, não tem noção do que está fazendo, mas quando chega perto dos 80 metros, vem a dura verdade. Aí vem o destino mostra, a natureza mostra, né, a verdade, que não adianta tomar cerveja, não vai melhorar a velocidade dele. Nesse caso aqui, gente, um cara treinado em velocidade, inclusive ele alcança, nesse exemplo, não é bem assim, mas se tu tem um cara de nível regional, não tão alto, ele às vezes a velocidade máxima até não é tão alta, desse cara foi maior até. Mas o tempo de prova vai ser muito diferente em função dessa parte final. A média da velocidade toda vai cair muito em função desse desastre aqui no fim, que é a desaceleração que o pessoal tem chamado. Que os atletas de nível internacional estão, inclusive, desaparecendo com essa curva. Tá? Então, eles estão conseguindo manter a velocidade máxima por mais tempo.
né? Em função dessas duas coisas, mantém a aceleração por mais tempo, então nós vamos ver, acho que é essa curva aqui. Aqui está um cara de elite, ó, vejam, ele está levando a velocidade máxima para 50, 70 metros, né, e desacelera algo em torno dos 80 metros. E assim, o Usain Bolt não desacelerou quando ganhou os recordes, mas aí foi um caso extremo, assim, quase os caras de elite quase sempre tem uma curva assim. Tá? Mas de qualquer jeito, e vamos falar do que é mais normal, né? Não está falando do caso extremo. O Usain Bolt seria um caso como das aventuras de Gulliver. Né? Ele se tivesse um controle de tamanho, ele deveria fazer a prova de 100 metros a 120 metros, por uma questão de tamanho, simplesmente. Isso já foi visto em prova longa dele, né? Ele desacelera, só que ele desacelera depois por essas questões de tamanho. Tá? E, bom, é isso. Aqui a gente tem um caso de nível internacional e essa queda final que vai mudar bastante o tempo, né? Então, aqui eu tenho algumas características de aumento de velocidade que vocês viram em muito mais profundidade com o Álvaro, então eu vou pegar bem leve aí com os professores de fisiologia, né? Mas atividade enzimática, tudo ligado a essa ideia da capacidade do sistema, da caixa d'água aumentando, tá? Com o treino de velocidade. Eu tenho um segundo aspecto que falamos bastante, que é essa potência muscular. Falamos de ciclo alongamento e encurtamento, né? Que gera, é um ciclo de movimento que gera uma grande potência externa ou mecânica, né? E a gente sempre sabe que parte dessa potência ela é muscular, no sentido de que ela é ativa, ela advém da quebra de ATPs, né? E parte dela vem de estruturas passivas. Eu tenho que pensar isso como adicional, né? Eu vou ter uma energia mecânica que vem da fase precedente que eu utilizo e adiciono a essa potência muscular, tá? Então, isso a gente viu bastante na aula passada, né? Então, não vou me deter aqui. Aqui eu só faço um jogo de álgebra para exercitar um pouco, tá? Desconfigurou aqui, mas a ideia é simples, né? Lembrar que potência é trabalho na unidade de tempo, né? Trabalho é força vezes distância. Se eu substituo aqui na equação o trabalho por força vezes distância, vejam o que eu tenho aqui. Potência é igual a força vezes distância dividido pelo tempo. Eu posso jogar esse tempo aqui mais para a direita, isso não é nada grave do ponto de vista algébrico, e eu vou ter força multiplicado por velocidade, que está meio deslocado aqui, mas a ideia era a distância por tempo. Tá? Ou seja, isso aqui vai só me comprovar, do ponto de vista matemático, que a potência advém desse equilíbrio de força vezes velocidade. Só que alguém poderia dizer, professor, mas por que não trabalha ao máximo os dois? Não dá certo. Porque o ponto ótimo de potência vai acontecer em pontos intermediários. O que eu vou ter que fazer é avaliar um pouco essas capacidades para ver se há algum desequilíbrio, né? Hoje em dia os caras já estão nesse nível, né? Que esse modelo do Morin faz, né? Facilmente, também com saltos os caras conseguem avaliar e aí conseguem melhorar pontos fracos para gerar uma potência maior. Mas lembrem que parte daquela questão de equilíbrio. Não pode ser máxima nenhum nem outro por uma questão matemática, senão a gente está próximo de zero da outra variável. A gente já viu isso graficamente, né? Mas tem sentido na prática de treino. Muito bem, deixa eu ver, aqui eu falei já do ciclo alongamento e encurtamento. Aqui eu tenho, pessoal, para o pessoal talvez mais uma chance de entender essa questão das trocas de energia. Quando eu penso em ciclo, alongamento e encurtamento, quero lembrar vocês que o pessoal às vezes fala muito de questões de controle motor, de uma melhora de ativação por mecanismos vegetativos lá, ou autônomos que potencializam a ativação, etc. Mas só tem que lembrar assim, que o fenômeno em si, basicamente, ele é um fenômeno energético. Tá? E é isso que me faz saltar mais e correr mais velozmente. Tá? É por isso que ele é essencial se entender. Tem que botar as coisas na ordem que tem que ser. Tá? Então, de novo, desfecho primário de saltos, potência, etc. É isso que eu vou explicar agora também, assim como eu expliquei lá do modelo do Come, lá das 3 fases do ciclo alongamento e encurtamento. Então, aqui, por exemplo, ó, eu vou ter situações de exercício onde eu tenho aqui, o Robert vai me dizer que eu tenho uma situação de conservação de energia, tá? Que vai me gerar muita potência também. Mas o que acontece? Como eu comentei para vocês, aqui eu tenho uma situação que eu estou saltando, vamos imaginar que isso aqui é um salto vertical, tá?
Então, eu venho do ar aqui, eu tô caindo, eu tô num drop jump, por exemplo, tá? E aí, isso aqui me mostra o sentido das energias. Eu tenho uma energia mecânica armazenada no corpo todo, isso é energia mecânica, tá? Que eu posso situar ela no centro de massa, digamos assim, para ter uma ideia do corpo todo, tá? E é isso aqui, é o vermelho, tá? Quando eu toco no solo, eu faço essa frenagem. Eu falei para vocês que meus níveis de energia do corpo todo diminuem, só que parte dessa energia não vira calor, ela se armazena em unidades elásticas. E aqui ele está limitando a tendão. A gente sabe que tem músculo também alongando, mas principalmente tendões, porque são melhores tecidos para essa função. Tá? Bom, e está confirmado, inclusive, que realmente o tendão calcâneo armazena muita energia nessa situação, até em situações menores, que depois eu posso comentar para vocês. Mas nesse caso aqui, então, eu desço, armazeno a energia vem para cá como se fosse a funda, né? Eu alongo e armazeno a energia ali, e depois eu reutilizo ela. Então, além dos músculos ativando para me jogar para cima, para frente, eu vou ter também parte dessa energia que estava aqui armazenada, que vai ser jogada para o corpo de novo. Né? E isso vai me dar altura, vai me dar velocidade, tá? Então é isso que eu tentei mostrar lá no ciclo alongamento e encurtamento. Mas vou ter situações onde eu vou ter um power amplification, que se chama, que é um mecanismo dos menos estudados ali na mecânica muscular, uma coisa que a gente quer atacar aí nos próximos anos também. Mas que é o seguinte, é quando eu parto de uma situação de menor nível de energia. Então vamos pensar num squat jump, seria isso aqui, tá? Então o que eu tenho? Eu tenho uma contração isométrica, então eu armazeno uma energia aqui, mas não é... Na verdade, a energia vem daqui da contração, não tem nenhum armazenamento. Simplesmente eu estou em isometria, tá? Mas é daqui que vem a energia. E essa energia, quando eu decidir saltar para cima, o que acontece? Vão ser meus músculos o único motor primário, eu não vou ter essa ajuda anterior ali. Por isso que o resultado do squat jump é um pouco menor do que dos saltos em contramovimento. Tá? Quando a pessoa é coordenada, né? Porque tem vezes que tem um problema da pecinha também, do sujeito, se for muito descoordenado. Mas, em geral, acontece isso. Então, ele gera energia no músculo, os tendões transmitem apenas essa energia e essa energia vai para o corpo. Vira altura, vira energia cinética, energia potencial, tá? Então, esse é o sentido da energia que eu tenho que entender. E eu tenho as situações de atenuação de potência, o power attenuation, que é aterrissagens, né? Que é o drop jump mesmo, quando eu faço numa maior altura ali. E aqui está o sentido da energia, né? Eu tenho uma grande energia no corpo e eu aterrizo e armazeno. De novo, a energia passa pelo tendão, né? Transmitindo essa força e essa energia e vindo até o músculo, tá? E essa energia vai para o músculo mesmo e dali vira calor, porque eu não uso. Isso aqui é uma situação de aterrissagem. Então, por exemplo, do jogador de vôlei que faz o bloqueio e desce para fazer uma ação ofensiva, uma ação defensiva. Ele tem que fazer uma manchete, porque a bola está do lado dele e vai para baixo. Então, ele aterriza e essa energia não vai para nenhum lugar porque ele resolve a tarefa ali embaixo. Por questões de tarefa, entendeu? Ele tem que fazer isso. Isso é o que acontece nas aterrissagens. Tá? Ali eu não tenho o sistema elástico perfeito, porque essa energia não termina, o ciclo, né, de alongamento e encurtamento não acontece, só tem alongamento, digamos. Tá? Claro que aqui eu tenho uma capacidade muscular muito grande, bem maior do que do Power Amplification. Por quê? Porque minha força excêntrica é muito maior do que minha força concêntrica. Lá pela relação de Hill a gente viu isso. Tá? Então, por isso que eu consigo suportar cargas bem altas aqui na excêntrica. Diga. Uma das perguntas que eu tinha para fazer no outro bloco era exatamente sobre isso. Posso aproveitar o gancho? Tá, diga. É muito sobre isso. Como é que tu relaciona? Tu adora pegar as questões físicas e eu fico pensando nisso. Por exemplo, quando tu pega esse ciclo nas 3 fases, eu lembro que numa aula tu começou a falar assim de energia potencial elástica e energia potencial gravitacional. Então, daí, cada uma tu abre e são contas diferentes. Tá, como tu relaciona esses princípios físicos, tá, com as questões que tu olha mais internas? Então, músculo, tendão, efeito de transmissão de energia e até, quem sabe, a coisa mais interna, assim, do ponto de vista de, eu lembro que tu explicou também, a contração
tu tem mais recrutamento de unidade motora, tu tem menos. Como tu consegue integrar isso? Porque, sei lá, eu fico abrindo a cabeça para várias coisas assim, e às vezes eu não consigo entender. Não porque a gente sempre aprende de modo isolado. Por isso que eu falei muito da transmissão, né? Que é o ponto esquecido da fisiologia do exercício, eu vou chamar assim, tá? E não é pouca coisa, porque tem a ver com o exercício. Exatamente, quando tu pensa na prática de treino, os caras parece que tem um mundo isolado lá, molecular, celular, e não se encaixa. E aí o pessoal entra em transe como tu tá, em crise mesmo. Eu passei por isso, todo mundo passa quando quer tentar entender a coisa de forma completa, né? Porque fica faltando alguma coisa, né? E a questão é essa, tu tem que pensar na transmissão. A dica que eu te dou é essa, porque tu imagina assim, ó, tu tá vindo do drop jump, tá? Que é uma dessas situações mais claras, tá? Então esse power attenuation aqui é drop jump. Botou o pé ali para fora, tá caindo, tá? Tu tá acelerando a 9,81, tá? A tua energia cinética do teu corpo todo tá aumentando, tá? Isso é uma energia mecânica, tá? Que tá aumentando, não tem jeito, tá? E aí o que acontece? Quando tu toca o pé no solo, aí que vem a transmissão, que é difícil de entender, assim, porque a gente estuda pouco mesmo, né? A gente estuda pouco, mas não tem jeito. Essa energia está toda distribuída no corpo, mas ela está, de certa forma, centralizada no centro de massa, tá? Só que quando toca o pé no solo, parte dessa energia começa a diminuir. O teu centro de massa começa a diminuir. O que é isso? Através de torques ali, o que acontece? Se tu não ativar nada, tu cai que nem um saco de batata, né? Não é isso que acontece. Tu faz uma proteção por sistema vegetativo, tu te ativa todo para controlar essa... E aí essa contração toda, ela vai virar o quê? Vai virar uma excêntrica, que é isso aqui, em última análise, frenando esse corpo todo. Claro que é complicado, porque cada articulação gera... Mas ele faz isso, ele frena simplesmente. E essa energia mecânica que está no centro de massa, ela sai mesmo do centro de massa. Sai mesmo. Ele se desloca para o músculo, né? No músculo ali, tu vai armazenar energia como se fosse a funda, né? Através dessa transmissão de energia mecânica. Tá? É isso que é difícil porque a gente estuda pouco, né? E parece que são coisas, caixas meio isoladas. Mas é isso, é a transferência de energia que acontece a cada estrutura ali que a gente tem. Os extensores do quadril transmitindo também, armazenando energia, o joelho e flexores plantares. Os nossos três, principalmente, os três grupos ali antigravitários, né? Eles vão fazer essa função de amortecer isso, só que ele vai armazenar energia também, né? Eu já perco energia por causa do calor. Eu ativo excêntrica e perco em calor para o ambiente, tá? E parte da energia vira isso. Tanto é que os animais, o grande problema de guepardo e animais super elásticos é o superaquecimento, né? Por causa desse grande alongamento. O tendão alongado, ele gera muita energia, ele também gera calor, né? Por uma deformação, por uma característica de tecidos mesmo, tá? Ele despende esse calor, tá? Que foi armazenado. Tá? E isso vai superaquecendo e às vezes até mata o bicho. Os bichos começam a ficar ofegantes porque eles tentam manter a termorregulação e às vezes passa do ponto mesmo. Tá? Mas é por funções de sobrevivência e tal que eles fazem isso. Tá? Cavalos de corrida, se estuda muito isso, porque eles superaquecem por essa questão de alongamento. Tudo isso são energias que são armazenadas, reutilizadas. Tem esse sentido de energia que é muito básico, né? Isso tem que entender porque vai influenciar demais. Para vocês terem ideia, o salto, já foi comprovado que o salto em contramovimento, que tem um cai lento, o Cubo já viu isso lá, que o fascículo muscular, ele no contramovimento, que é uma situação relativamente lenta, né, salto em contramovimento, ou CMJ, o músculo ele quase não muda de posição. Quem alonga no alongamento, encurtamento do contramovimento ali, né, tu está em pé, faz esse movimento rápido, é principalmente tendão calcâneo, né? Ou seja, músculos, a gente aprende lá em cinesiologia que o músculo alonga e encurta, né? Na real, nem faz isso. Quem alonga é totalmente o tendão e depois encurta o tendão, que é um bom elástico, né? E a gente usa isso no contramovimento, né? Ou seja, em situações até um pouco mais lentas, eu estou usando muita energia elástica ali. Então, é importante entender isso também, porque isso vai me ajudar a pensar treinos que vão gerar adaptações específicas, né? E isso vai gerar desempenho, porque vai me dar altura, energia. E lembra só que assim, ó, são dois tipos de energia potencial. Eu às vezes não falo, né, o sobrenome, né?
só dois, né? Energia potencial elástica e energia potencial gravitacional, né? Não tem uma terceira. Eu vi que tu falou três, mas é que eu falo mesmo, né? Energia potencial. Quando eu digo só energia potencial, quase sempre eu estou tratando da gravitacional, que é a mais comum, né? Mas, se não, é isso, né? Gravitacional. Tá? Gente, parei por aqui antes que os alunos me perguntem mais coisas. Deixa eu parar aqui, porque eu já estourei o tempo totalmente. Deixa eu ver, parar de compartilhar. Agora não consigo voltar, mas é ótimo. É isso aí, Gabriel. Valeu pela pergunta. Eu vou parar a gravação aqui e voltamos.